Olá, começa agora aqui pela TVAL e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado, aquele espaço que você de casa já conhece. É onde os parlamentares catarinenses têm a chance de se aproximar da população do Estado, conversando sobre seus projetos, suas ideias, as questões que vêm debatendo e que vêm defendendo aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. No programa de hoje eu recebo com grande satisfação a visita do deputado Darcy de Matos, do PSD, ele que começa o ano já com a apresentação de algumas propostas que vêm ao encontro dos interesses dos catarinenses. Deputado, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo aqui nesse espaço. É um prazer estar aqui para falar com você e falar fundamentalmente com a população catarinense sobre as coisas boas do nosso estado e do parlamento catarinense. Falando em projetos, deputado, que é o que a população espera de um parlamentar no que diz respeito à interação com a sociedade, à garantia de benefícios. O senhor tem estado atento a uma série de situações relacionadas à questão da segurança e houve um incidente no norte do estado que fez com que o senhor apresentasse um projeto aqui na Assembleia Legislativa. Tivemos uma grande tragédia na Serra Dona Francisca que motivou o senhor a prestar mais atenção na questão da segurança, é isso mesmo? Exatamente. Todos nós sabemos que no Brasil nós perdemos 40 mil vidas aproximadamente por ano em acidentes de trânsito. Isso é um absurdo, isso é uma loucura, né? Isso não pode continuar. E a causa principal é álcool ao volante e as estradas ruins, em más condições. E isso aconteceu com a Dona Francisca, né, que precisa de melhorias. Mas naquele caso, naquele acidente pontual do ônibus, infelizmente o ônibus estava com superlotação e era um ônibus já com muitos anos de uso, né? Mas, enfim, morreram 51 pessoas, né, que foi um acidente de repercussão nacional e internacional. Muito bem, então nós estamos tomando providência para que o governo possa melhorar as condições da Serra Dona Francisca. Mas mais do que isso, praticamente 70% da captação de água que abastece Joinville e um parte de Araquari é captado na Serra Dona Francisca. O manancial de água é da Serra Dona Francisca e por ali transitam caminhões diariamente com carga tóxica. E o pior poderia acontecer. Por quê? Porque nós temos acidentes quase que infelizmente semanalmente e daqui a pouco um caminhão com carga tóxica pode cair, pode explodir e essa carga pode ir para o rio Cubatão e pode comprometer comprometer a saúde de milhares de pessoas em Joinville. Então, pensando nisso, nesse risco que é iminente, que é possível, por uma sugestão de técnicos da área ambiental, eu protocolei um projeto de lei que já tramita na Assembleia Legislativa, proibindo o tráfego de caminhões com carga tóxica de Campo Alegre a BR-101 a Piraberaba, exatamente pensando na proteção dos nossos mananciais e na vida da população joinvilense. Foi um incidente que chamou a atenção do estado todo, foi repercussão inclusive nacionalmente, que requer uma atenção especial a esse trecho de rodovia que também apresenta seus riscos. Exatamente, nós já estamos interagindo com o governo, com toda a sociedade, com as autoridades, e o governo está promovendo urgentemente melhorias na Serra Dona Francisca, e agora essa providência que eu quero tomar, proibindo o tráfego de caminhões com carga tóxica por esses motivos que eu acabei de colocar. Deputado, outra questão que o senhor vem mencionando bastante nos seus últimos discursos aqui na Assembleia Legislativa diz respeito à questão do FIES e também dos cursos através do Pronatec. Nós tivemos aí uma dificuldade anunciada pelo governo federal no repasse de recursos e isso comprometeu quem estava frequentando os cursos financiados por esses programas. Olha, o Pronatec é um grande programa que o governo federal criou. Por quê? Porque oferece curso técnico gratuitamente aos jovens carentes do nosso país. Estamos fazendo aquilo que a Alemanha já faz há 50 anos. Mas o governo federal, que tem o seu mote na televisão, que sai todos os dias dizendo pátria educadora, não tem priorizado a educação, infelizmente. Por quê? Porque não está pagando o programa Pronatec. As universidades, as escolas técnicas não estão recebendo os valores gastos. Isso é um absurdo. Mais do que isso, o governo federal cortou 30% do orçamento das universidades federais do Brasil. Nós vimos há poucos dias universidades prorrogando o início das aulas com inúmeras dificuldades financeiras. Mas mais do que isso, um outro grande programa fundamental para os jovens brasileiros é o FIES. Milhões de jovens brasileiros conseguiram se formar na universidade graças a esse programa magnífico.
E o governo federal parece que quer acabar com esse programa. Por quê? Porque nós vemos todos os dias na televisão, na mídia nacional, os jovens não conseguindo acessar nem sequer o site do FIES. Isso é um absurdo. Quer dizer, o que está havendo com o governo? Mas o governo também tomou uma atitude repassando o recurso do FIES somente para a classe média alta. Por quê? Porque ele definiu uma linha de corte de 480 pontos no FIES. Quem não atingir 480 pontos não acessa o FIES. Ora, quem puxa a média para baixo é exatamente o aluno pobre, carente, que estuda na escola pública. Então, o governo, com essa atitude absurda, no meu entendimento, está tirando recursos que eram destinados ao jovem carente nas universidades e dando para o jovem que tem dinheiro. Essa é a grande verdade. Então, o governo federal precisa corrigir essa ação do FIES, precisa pagar o Pronatec e precisa devolver o orçamento para as nossas universidades. Daí sim, nós vamos entender que a nossa pátria é uma pátria educadora, porque a educação é fundamental. Se você quer mudar uma nação, você precisa investir na educação e, sobretudo, buscar a escola em tempo integral. Se formos olhar os países que cresceram muito, que se desenvolveram, como a Coreia, a China, o Japão e tantos outros países europeus, todos implantaram a escola em tempo integral. Essa tem que ser a nossa grande bandeira. Deputado, apesar de essa decisão ser uma decisão do Executivo em termos de país, os deputados estaduais podem e devem se mobilizar nesse sentido. Exatamente, eu fiz pronunciamento, apresentei indicações, quer dizer, nós estamos se mobilizando e procurando chamar a atenção do governo para essas atitudes erradas, sobretudo com relação à educação. Deputado, uma outra questão que o senhor vem trazendo aqui para a Assembleia Legislativa, e não é de hoje, porque o senhor, defendendo os interesses do norte do Estado, sempre pontuou questões nesse sentido, é a situação do desenvolvimento econômico da região. E aí as indústrias têm um papel importante nesse sentido. Eu sou de Joinville, sou da região norte de Santa Catarina, felizmente, e nós estamos numa cidade, numa região que mais cresce do Brasil, por uma série de questões logísticas, tecnologia de ponta, enfim. E nós vamos dobrar o nosso PIB em 10 anos e triplicar em 30. Nós, Joinville, vamos passar Porto Alegre daqui a 30 anos, 15 anos, 20 anos. Hoje somos a terceira cidade maior do sul do Brasil. Daqui a 15 anos, 20 anos, vamos ser a segunda cidade maior do sul do Brasil. Né? Então, mas nós estamos preocupados com a política econômica da presidente Dilma. Por quê? Porque quando o governo tinha que cortar na sua própria carne, reduzindo gastos públicos, diminuindo cargos comissionados, não, optou por meter a mão no bolso do trabalhador, aumentando o óleo diesel, que impacta diretamente na cesta básica, o combustível, aumentando impostos, juros, etc. Então, o trabalhador é que está pagando a conta. E a indústria, que é o fundamento de uma economia, a indústria está sendo atacada, está sendo dizimada e está sendo sucateada há muitos anos, lamentavelmente. Veja as últimas atitudes do governo. Um governo que está com uma crise econômica e com uma crise ética, porque a corrupção tem envergonhado o Brasil. O Brasil, há 10 anos, era um país emergente. Nós achávamos que íamos nadar em petróleo e iríamos resolver todas as questões de educação e saúde. E, no entanto, hoje nós estamos sendo chacota no mundo inteiro, lamentavelmente. Então, as últimas atitudes do governo federal que está atacando diretamente a indústria. A desoneração da folha de pagamento. Que está essa dúvida e que o governo está tentando reduzir os índices da desoneração, tirando dinheiro do caixa das empresas. O programa Reintegra, que reduz de 3% para 1% os incentivos para as empresas que exportam. Isso é um absurdo, né? Então, o governo federal, o aumento da energia, absurdo que é, quer dizer, todas essas atitudes do governo federal impactam diretamente na indústria e a nossa indústria tem que ser protegida, ela tem que ser fortalecida porque é ela, juntamente com os serviços, com o comércio, que segura
a nossa economia. Essa é a grande verdade. Que medidas o senhor acha que poderiam ser adotadas nesse momento para começar a reverter essa situação negativa? Bom, o governo tinha que rever essas atitudes do reintegra, do aumento de energia, definitivamente voltar a desonerar a folha de pagamento, precisa disponibilizar recursos do BNDES com correções plausíveis para que a gente possa fomentar a nossa indústria, né, e o nosso comércio. Então a indústria está sofrendo muito, a indústria tem que ser protegida, porque nós já temos a concorrência de produtos de outros países e sobretudo da China, né, que é o grande concorrente do Brasil. Então nós precisamos que o governo definitivamente pense na economia interna, nesse momento, na questão do comércio, mas sobretudo na proteção da nossa indústria, da indústria nacional. Está falando em fortalecimento ainda, mas agora não só da indústria, mas da região como um todo. O senhor é um dos grandes defensores, e não é de hoje, da regulamentação da região metropolitana de Joinville. A região metropolitana, às vezes as pessoas não entendem o que é. O que é a região metropolitana? Ora, todas as cidades que estão conurbadas, que estão unidas no Brasil, praticamente fazem parte de regiões metropolitanas. Então, quando você cria uma região metropolitana, eu vou dar um exemplo, quais são as vantagens? E eu tenho um projeto que tramita nessa casa, propondo a criação da região metropolitana de Joinville e região, a exemplo do que já foi feito na Grande Florianópolis, não é? Então, eu posso colocar aqui algumas vantagens. Com a criação da região metropolitana de Joinville, nós vamos poder, por exemplo, resolver o problema do transporte Joinville-Araquari, porque hoje o ônibus chega na divisa de Araquari, as pessoas descem e têm que entrar na cidade de a pé. Isso é um absurdo. Segundo, tem alguns programas do governo federal que eles são gestados para beneficiar especificamente regiões metropolitanas. É verba carimbada do governo federal. É verba carimbada. Como, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. Se tivéssemos a região metropolitana, o subsídio do governo federal seria maior para esse programa que é bom do governo federal, Minha Casa Minha Vida. Um outro exemplo, o Hospital São José de Joinville atende pacientes de toda a região. Com a região metropolitana, o São José poderá solicitar ao governo federal uma compensação desses gastos com atendimento regional, né? Então a região metropolitana é fundamental. Eu quero dar aqui em primeira mão, dia 30, nós estamos, através de uma proposição minha, realizando na Comissão de Transporte da Assembleia uma audiência pública na CIG em Joinville, às 19 horas, com a presença do ex-prefeito Cássio Taniguchi de Curitiba, para tratar da mobilidade urbana e da região metropolitana de Joinville, que vai englobar Araquari, Barra do Sul, São Francisco, Garuva, Itapuá, Barra Velha, São João, Massaranduba, Guaramirim, Corupá, Xereder e Jaraguá do Sul. Então esse projeto é fundamental porque nós precisamos planejar não só a nossa cidade, mas a nossa região. Ninguém vive mais numa ilha. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza que tem caso do indivíduo que mora em Jaraguá, trabalha na BMW em Araquari e estuda em Joinville. Quer dizer, nós precisamos integrar as cidades. Daqui a 5, 10 anos, nós de Joinville vamos ter que captar água no município, no rio Itapucu, em Guaramirim. Quer dizer, então, esse planejamento da mobilidade urbana e esse planejamento do desenvolvimento urbano regional, que o Estatuto da Metrópole, que foi sancionado pela presidente no final do ano, exige, é de fundamental importância para Joinville e para todas as cidades da nossa região. Esse é um projeto muito importante que nós vamos dar um grande passo no dia 30, nessa grande audiência pública, na Associação Empresarial de Joinville. Deputado, para a gente finalizar, o que o senhor acha que está faltando para a região metropolitana de Joinville? Está faltando mobilização da nossa comunidade, mas graças a Deus esse assunto está sendo bem aceito e tenho certeza que a gente vai sensibilizar o governador e as autoridades e vamos criar no segundo semestre, vamos regulamentar a segunda região metropolitana de Santa Catarina com a superintendência que vai ser a região metropolitana de Joinville. A gente vai estar acompanhando esse trabalho de perto. Obrigado, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui, viu? Obrigado. A você de casa, muito obrigado pela companhia e não esqueça, para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV da Assembleia Legislativa no endereço que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, até uma próxima oportunidade.